Quero saudar a todos os nossos irmãos e ouvintes na paz de nosso Senhor Jesus. Estamos nesse momento aqui para divulgar a vocês, os irmãos, os nossos ouvintes, a respeito de uma mensagem que é uma mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E para ser uma mensagem precursora, ela tem que ter um início. E o início está nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, e no versículo, a partir do verso 4, onde diz: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados, né? E em uma só esperança da vossa vocação, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós temos isso aqui como uma base firme do nosso ponto de crer, porque São Paulo ele nos fala algo aqui que é um só Pai, um só Senhor e um só batismo. Muito bem. Se há um só batismo, então, no tempo que nós estamos vivendo, existe muitas formas de batizar as pessoas. Uns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros batizam em nome do Senhor Jesus e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é o certo? Qual é o verdadeiro batismo que a Bíblia ensina? Nós temos relatos na Bíblia, 8 vezes na Bíblia, sobre batismos. O primeiro passo, Jesus deu essa ordem em São Marcos, capítulo 16, e versículo 15, onde ele fala que era para ir ensinar, batizando as pessoas. Quem cresce e for batizado seria salvo, porém quem não cresce nesse batismo seria condenado. Jesus fez referência de São Mateus 28 e verso 19, quando ele falou para os discípulos que ele disse: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Agora, eu quero que você entenda e medite profundamente na Bíblia que aquilo que Jesus falou ali, ele não era um batismo sendo realizado nesse exato momento, mas ele estava dando uma ordem, ou mandando eles: ide, né? Fazei discípulos, quer dizer, arrumar pessoas para seguir. Discípulo quer dizer um seguidor. Fazer discípulo de todas as nações, portanto, ide,
Ensinai, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse que era para batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você observe comigo, irmãos, ouvintes, que está presenciando nesta hora. Ele disse em nome. Ele não disse em Pai, em nome. Porque todo Pai, ele tem um nome, todo Filho tem um nome, e todo Espírito também se manifesta em um nome. Ele decide batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você observe as Escrituras, meu irmão, meu ouvinte, que está assim pensando ou decidindo de ser uma pessoa, um homem, uma mulher que serve a Deus para a salvação da alma, para estar no arrebatamento. Jesus, ele estava dando uma instrução para os seus discípulos, e quero que você entenda e olhe comigo em São Lucas 20, 24, 45, que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Ou ali, você pode ler em São Lucas 24, a partir do verso 45 em diante, que você vai ver que Jesus estava dando vamos dizer, essa ordem para eles batizarem, porque em seu nome se pregasse o arrependimento. Lucas 24, 47. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Eu quero que você entenda, ouvintes, juntamente comigo, meditem, que foi em Jerusalém que começou o batismo. Porque quando João Batista ele foi para o deserto com 9 anos e voltou com 30 anos, 21 anos ele ficou separado e ele chegou pregando o batismo do arrependimento. E quando ele chegou pregando o batismo do arrependimento, eu quero que meditar contigo que quando ele pregou o batismo do arrependimento, remissão dos pecados, aquilo foi para que as pessoas reconhecessem que ele era o enviado, o precursor da primeira vinda de Jesus. Então, quando ele pregou o batismo do arrependimento, todas as pessoas vieram à margem do Jordão e desceram as águas para ser batizado para o batismo do arrependimento. Ele estava mostrando que Jesus, o Cordeiro de Deus, estava vindo. Porque quando Jesus desceu em Mateus capítulo 3, verso 13 de São Mateus, ele chegou e entrou nas águas quando João estava sendo batizando. E ele foi para ser batizado. E João tiveram uma conversa, um diálogo a respeito do batismo, e Jesus disse para ele:
você me batiza. João dizia, não, eu te batizo, eu que careço ser batizado. Jesus dizia, não me batiza. Então Jesus falou seriamente com João e disse, não, me batiza, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então João o batizou. Mas aquilo não estava mostrando que Jesus tinha pecado para ser batizado. Jesus não tinha que se arrepender. Mas ele estava mostrando que o cordeiro, lá no Velho Testamento, tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. E Jesus foi ao batismo para que fosse lavado antes do sacrifício. E quando Jesus saiu das águas, ele só se encaminhou para a cruz, para ser crucificado. Irmãos, o que eu quero que você entenda nessa hora, que quando Jesus foi batizado, ele foi para a cruz, saiu dali, se encaminhou para a cruz, e nós olhamos nas escrituras aqui e ali, nós vemos que ele só foi para a crucificação. Agora, depois da crucificação, depois que ele foi batizado, depois que ele foi para a cruz, depois que ele ressuscitou, então ele deu a instrução precisa e correta. Você pode ler em Mateus 28, 19. Quando ele reuniu os discípulos, ele disse, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas, e eis que vos estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, por mais que aquele corpo saiu dali, mas o Espírito Santo ensinou e deu uma instrução para que cada pessoa recebesse esse ensinamento e estivesse a instrução até a consumação dos séculos. Bem, a segunda comissão de Jesus foi em Marcos 16, 15 em diante, aonde Jesus disse, ide, por todas as nações, batizando-as, ou ensinando, ou colocando as coisas em ordem, que Jesus estava falando ali. Porque foi depois da comissão de Jesus. Ele disse que era para as pessoas, para os discípulos, pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ouvintes, irmãos, nós devemos analisar isso aqui. Que quem não crê no batismo, ele será condenado. Porém, quem crê será salvo. Esses sinais seguirão os que crerem. Isso aqui foi depois da ressurreição. Foi de acordo com Atos, capítulo 1, que nós encontramos, que Jesus ficou 40 dias com seus discípulos depois da ressurreição. Atos capítulo 1, nós encontramos que Jesus subiu, a ascensão de Jesus. E quando ele subiu, eu quero que você me entenda todos nós, que quando Jesus subiu, dois anjos desceram da nuvem e falaram para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos que estavam ali,
Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão perturbados? Eles disseram, Jesus, que estava aqui conosco, ele subiu e uma nuvem ocultou. Então, aqueles discípulos, eles falaram, aqueles anjos disseram, não os discípulos, os anjos disseram, assim como ele foi, um dia há de vir. E quando eles falaram isso, 10 dias depois, nós encontramos que eles voltaram, ou melhor, 2 dias depois encontramos que ele voltou e encontrou um povo reunido em Jerusalém, no cenáculo, aonde o próprio Jesus disse, Lucas 24, 49, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ou esperai a promessa do meu Pai. E eles estavam ali no cenáculo, reunidos, e sabemos, ouvintes, irmãos que estão presenciando essa meditação, que Jesus desceu 10 dias depois, não naquele corpo que ele estava, mas em forma de uma coluna de fogo. Em forma de uma coluna de fogo. Atos capítulo 2, nós encontramos isso. A descida do Espírito Santo. Esse Espírito Santo era o próprio Jesus, voltando. E quando eles estavam ali naquela hora, vemos que todo o temor, tudo aquilo que eles temiam, encontramos que aquilo desvaneceu. E eles começaram a pular, saltar, se alegrar. E os que não souberam o que significava aquilo que estava acontecendo, eles perguntaram, compungiram-se, quer dizer, eles ficaram condenados, eles ficaram acusados. Compungiram-se em seus corações e se sentiram acusados. Então eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? São Pedro levantou ali em Atos 2, 37, 38 e disse, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa diz a respeito a vós, vossos filhos, aos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e foram batizados. Ouvintes amados, aí foi que eles começaram a receber o nome do Pai. Então, o primeiro batismo apostólico foi em Atos 2:38, em nome de Jesus, para cumprir Mateus 28:19, aonde Mateus 28:19 diz que era para as pessoas serem batizadas em nome do Pai. Então, qual é o nome do Pai? O nome do Pai estava no Filho. Por isso que em São João, capítulo 5, versículo 43, Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Se houvesse em seu próprio nome, daí me aceitarei. Então, o nome do Pai estava no Filho. Qual é o nome do Pai? O nome do Pai é Jesus, porque esse nome, ele veio do céu. Você encontra lá em capítulo
1 de São Mateus, versículo 18, aonde o anjo desceu e trouxe e disse para Maria e disse para José e coloque o nome do filho Jesus, porque ele salvará o seu povo, o povo dos seus pecados, né? Então, nós observamos que ali estava o nome do Pai no Filho, conforme São João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai, e o nome do Pai que ele veio é Jesus. Então, quando você observar o nome é o que representa para nós hoje. Porque o nome de Jesus Cristo é o que nos perdoa pecado, é o que nos livra de todo mal, é o que nos salva, é o que nos coloca no arrebatamento, é o que perdoa todos os nossos pecados. Então, se o nome do Pai estava no Filho, o nome do Pai é o que perdoa. Você está entendendo? E você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículo 16, que quando os discípulos desceram a Samaria, eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Só que aquele povo de Samaria ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Mas eles somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então desceu os apóstolos, Paulo, aqueles irmãos ali, colocaram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Mas eles eram batizados em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você lê a história de Cornélio. Quem foi Cornélio? Um homem bom, justo, temente a Deus. E esse homem, ele não era salvo, mas ele precisou ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos 10, 47 e 48. Nós vemos também Atos 19, de 1 a 5, aquele pessoal ali que eram discípulos de João, e o Apolo, que era o obreiro de João, eles batizavam somente no batismo do arrependimento. Mas quando Paulo chegou, Paulo disse que era para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque João, ou melhor, João ensinou que aquele que após ele deveria era Jesus. Então eles foram batizados para o batismo do arrependimento até que chegasse o verdadeiro batismo. E quando Paulo chegou ali, eles nem sabiam que existia batismo no Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles reconheceram que o batismo em nome de Jesus era correto. Então eles foram batizar a 12 homens. Nós vemos em Atos 22, que era o próprio apóstolo São Paulo, quando ele testemunhava do que lhe aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o pastor Ananias disse para ele: por que te detens? Levanta, batiza-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor Jesus. Está vendo? Ele estava citando o verdadeiro batismo. Isso está em Atos 22, 16. Você leia lá que você vai encontrar. Nós temos Romanos 6, que o batismo tem que ser em nome de Jesus. Nós temos Gálatas 3 e 27, que tem que ser em nome de Jesus Cristo. Nós temos Colossenses 3, 17 também, batismo que tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ouvinte, eu digo para você, você não deve seguir uma ideia religiosa, você deve seguir uma ideia bíblica, um ensinamento bíblico, porque o batismo em nome de Jesus é para perdão de todos os seus pecados.
E o batismo em Pai, Filho e Espírito Santo é um batismo pagão que não tem base bíblica. Não existe nenhuma pessoa na Bíblia batizada em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós temos o primeiro batismo, quase 3.000 almas. Então nós temos em Atos, né, 2:38, nós temos em Atos dos Apóstolos também, capítulo 8, verso 16, só para você ter uma confirmação, para conferir na sua própria Bíblia, Atos 8:16, Atos 10, 47 e 48, e também nós temos em Atos 22:16, né, onde há os batismos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos também a Romanos 8, melhor dizendo, Romanos 6, você pode ler ali, Gálatas 3:27 e Colossenses 3:17. Tudo isso nos mostra um verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e não mostra nenhuma pessoa batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, você poder entender essas maravilhas da palavra de Deus. Amém?